Ontem a Ju passou aqui na rua, aqui em casa, e ficamos conversando. Ela falou que não vai para Maria Vaz por isso. Os caras ficam tudo na porta dela. Na Nossa. porta. Caramba. Bom, vamos começar. Vamos. Quem vai fazer a prece? Elisa. Porque eu. Você foi a última a chegar. Ah, e daí? Você foi a primeira. Então. Não, primeiro foi a Frane. Ah, mas ele disse que ele não conta. Ai, conta sim. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o livro. O livro Ideal Espírita, psicografia de Francisco Cândido Xavier, autores diversos, cristandade. Não, cristamente. Conheça você mesmo. Existem pessoas que percorrem o mundo inteiro à procura de si próprias. Resguarde o corpo físico. Toda indisciplina pode dar serviço aos coveiros. Santifique a palavra. Entre os animais da terra, só o homem possui desenvoltura para falar. Supere o vício. Se você não domina o hábito acaba dominando você. Ajude para o bem. A luta pela conservação da posse também cria chagas e rugas. Esqueça o mal. Antes da fatalidade da morte, existe a fatalidade da vida. Entenda auxiliando. Viva o cristão de tal modo que ninguém lhe deseja a ausência. Não reclame. O próprio Senhor do Universo traça leis, mas não faz exigências. André Luiz. Mais uma vez nos encontramos reunidos para dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais uma noite, Senhor, em que estaremos estudando, procurando nos aplicar cada vez mais para auxiliar o nosso progresso. Que nós possamos perguntar, comentar, buscar entender e refletir sobre cada um dos ensinamentos que aqui foram propostos, com a assistência desses espíritos que vêm até nós para nos assistir e nos auxiliar. Nós vamos juntos descobrir e conhecer coisas que ainda não tivemos a chance de observar. E vamos torcer para que todos aqueles que não puderam estar conosco nesta noite estejam bem e que possam eles mais tarde visualizar a gravação do estudo. Por enquanto, nós aqui que estamos reunidos com a intenção de estudar, vamos manter a nossa atenção, a nossa vontade, o nosso pensamento aqui nesse estudo, junto com esses espíritos que estão ao nosso lado. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Consuelo. Boa noite, Elisa, Frane, Nice. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Bom, hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 19, né, Elisa? Onde é que nós paramos? No item... Nós estamos no capítulo 20, a Fran. Você está atrasado. Capítulo o quê? 20. Oh, meu Deus do céu, por que eu fui fazendo 19? Realmente. Você está atrasado, cara. Ai. Você está atrasado. Nós estamos no capítulo 20.
Nós estamos no capítulo 20, no item 4, no parágrafo que diz assim: a fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Não, desculpa, eu falei 19, mas estamos no 20 mesmo. Gente, está muito velhinho. É isso mesmo. Qual é o parágrafo? É no item 4, né, que nós estamos, né? Isso, nós estamos no parágrafo que diz assim: a fé é a virtude que. Tá. Bem no meio dele. Bem no meio dele. Isso. Desculpa. É que eu não marquei, se lembra que eu falei para você? Eu estou sem caneta aqui, você marca aí. Lembro. Mas já que eu falei 19, eu sabia que era no 20. Só que eu só não sabia, eu só errei o capítulo, né? Mas Você só é da errou o pauzinho. idade. Só errou o pauzinho, como a gente dizia quando era mais novo que estudava, tem um pauzinho ali. Eu estou procurando a caneta que eu sempre deixo aqui de novo. Ah, parece que ela está aqui hoje. Opa, nossa, tomara que isso. Está aqui. Então vamos lá. Vamos lá. Hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Estamos no item 4, no parágrafo que diz: a fé é a virtude que desloca montanhas. Podemos? Isso me pode. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as montanhas, jazem depositados nos corações dos homens a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti então cheios de coragem para removerdes essas montanhas de iniquidades que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Nossa, vai haver uma época que a gente, né, reencarnados, né, de novo ver isso aqui. Nossa Senhora, esse era o planeta Terra? Não é possível, né? Porque a evolução, né? A mudança, a mudança, né? A evolução e nós vamos entendendo, né? A gente, não, é isso que a gente sempre fala, né? A gente pensa que não está andando, nós estamos andando muito. Basta pegar há 2.000 anos atrás, pegar 3.000 anos atrás, pegar, sei lá, 10.000 anos atrás, não como nós evoluímos. A humanidade como um corpo só, não, digamos que assim, uma alma só. Todo mundo evoluiu. Os mais, os bons, né? Todos evoluíram. Tá? É só a gente pegar essa nossa caminhada. Nós vamos ver isso. E principalmente nessa questão da fé. Né? Que nós já estudamos a pergunta. Vocês querem voltar para a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus? Nós estudamos, pegamos várias abordagens de como é visto Deus na visão filosófica, na científica, na religiosa. Nós fizemos toda essa abordagem naquele estudo, na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos, que vai nos mostrar como nós evoluímos. Né? Bem, Ok. vamos lá. Pode continuar? Pode. Sim. Em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre esses dois mundos. Que está passando agora, subversões morais e filosóficas. Né? O próximo capítulo, que eu me enganei, são os falsos profetas. Tá? Então, faz parte dessas subversões. Né? Mas a luz divina, ela vai banhar todo mundo. Quem quiser recebê-la, bem. Quem não quiser, infelizmente, tá? Vai criar um problema para si. É aquilo que nós estamos lendo no mundo maior, né, Elisa? De sexta-feira. O cara que não aceita ajuda. É ajudado, não aceita ajuda. Não aceita ajuda. Nós vamos ver a história dele daqui 15 dias, né? Continuar a história dele. Né? Qual é o nome, Elisa? Antídio, né? Antídio, é isso?
Isso, antídoto. Eu lembro porque parecido com antídoto. É antídoto. É o antídoto. Porque é um nome tão difícil que eu tenho que associar alguma coisa, né? É antigo, né? Eunice Consuelo, tá, pode falar, pode perguntar, pode também se expressar, não tem problema não. Ok. Vamos lá, E Bia. depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que lhes levareis. E baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Também explicando, né? Você está falando, né, sobre as aflições que nós passamos para aprender, né? E aí que fala aqui, eu me lembrei de uma música do Luiz Gonzaga, tá? Agora eu não me lembro o nome da música, que a música fala sobre isso. Ai, ai, que bom que é uma estrada, uma não. Aí ele fala sobre isso, né? Que no meio do caminho, né? Como é bom curtir a natureza, essas coisas que só os pequenos sabem ver, né? Ele fala na música mais ou menos isso. E é verdade, né? Os eruditos, os ricos, não estão preocupados com, né, com seus haveres intelectuais e financeiros, etc. E não pode perder tempo, nem muito com a moral, muito menos com religião, né? Está falando aqui, né? Se entre os chamados, pergunta, se entre os chamados para o Espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Opa, será que nós estamos no bom caminho? Acho que não. Pergunta para. Está perguntando? Acho que a gente Não? pode estar andando do lado dele, mas a gente ainda não está nele. Essa pergunta é boa, cara. Se nós fomos chamados para o Espiritismo, né? Nós fomos chamados. Não existe conversão para o Espiritismo. Nós temos que sempre comentar isso. Não existe o converter para o Espiritismo. Só entra no Espiritismo quem quer. Kardec é bem claro no livro dos Espíritos, lá no início do Estudo do Sul, quando ele fala, né, sobre essa questão. O Espiritismo, né, é fruto de uma convicção pessoal, ou seja, a pessoa quer ser espírita. Não é esse negócio, eu vou converter o fulano, não adianta. Então nós fomos chamados porque nós queremos ser espíritas. E aí? Como é que você acha? Quais são os sinais que nós deixamos para ver que nós estamos no bom caminho? Eu acho que todos nós estamos, sim. Vamos lá. Não, eu me baseei na linha dos 10, entendeu? Ah, bom, E bom, se a bom, bom. gente, se a Aí não gente vou. não consegue andar na linha, a gente fica andando É, fora da linha, de um lado para o outro, então eu acho que a gente ainda tem, assim, algumas coisinhas para estar andando na linha do bem. E que, assim, o que eu vejo que só o fato de estar no Espiritismo, ter contato com o Espiritismo, estudar o Espiritismo, não nos transforma em pessoas boas e nem homens de bem, entendeu? Só nos coloca numa posição mais difícil ainda, porque a gente sabe o que é o certo e tem dificuldade pela vida social do planeta, né? Vamos dizer assim, né? A marcha da humanidade interfere um pouco nos nossos hábitos pelo nosso costume, são hábitos mesmo, né? De uma vida inteira. Mas a gente já mudou muito, é verdade. estamos melhores, com É, certeza. Não somos bons, estamos melhores. são os melhores. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, resposta. Reconhecê-los eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinam
ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-ei pelo número de aflitos a que levam consolo. Reconhecê-los-ei pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-ei, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo da sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos. E ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Erasto, anjo da guarda do Médio, Paris, 1863. Erasto, anjo da guarda, mas é que vocês sabem quem é o Erasto, né? Um dos amigos que nós vamos ver dele no livro Paulo e Estevão, do Paulo, tá? Um dos médios que ajudaram Paulo era tipo assim, mesmo quase que um braço direito do Paulo, Erasto. Né? Então, eu acho que nós estamos mais ou menos já nesse caminho. Nós podemos praticar a caridade naquela, né? Não somos mesmo Chico Xavier, digamos assim, né? Mas nós procuramos sempre, né, passar para frente o que a gente, né, sabe, né? Aflitos, né, quando alguém chega, né, acho que qualquer um de nós hoje já sabe aconselhar, né? O desinteresse pessoal. Eu não vejo assim, não todos os espíritos, mas a grande maioria, eu acho que não tem mais esse lance de fazer as coisas por interesse, né? Então, se a gente for olhar dentro dessa que o Erasto nos traz, nós não estamos, é lógico, não são todos, né? Infelizmente, na nossa sociedade, as regras sempre têm exceção, né? Toda regra tem exceções. Mas dentro do movimento, eu acho que nós estamos bem, bem mesmo. Poderíamos estar melhores, né? Melhores, mas não está ruim, não. Alguém discorda ou concorda? Vale para cada um, né? Então vamos lá. Bom, os obreiros do Senhor. Item 5. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. O maior anúncio, só uma coisinha, o maior anúncio dessas coisas, quem foi que nos trouxe? Nós já estudamos também. Capítulo 24 do Evangelho de Mateus, o sermão profético. Ali Jesus fala, né, legalzinho mesmo sobre essas coisas que acontecerão. Lógico, de uma forma simbólica, né? As mães se arrependerão de ter filhos, que aquele que estiver no telhado não desça, e assim vai por diante, né? Muito simbolismo. Mas são as previsões, né, que Jesus nos deixa, né? É o que está falando aqui. Se cumprirão essas coisas. Vamos lá. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Olha só essa mensagem. Essa mensagem nós vamos ver daqui a pouco de quem é. Vinde a mim, vós que sois bons servidores, que vós que soubeste impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias.
Continuando o assunto da pergunta anterior do Erasto, não, acho que também já estamos nesse patamar. A gente consegue se controlar um pouco, se conter um pouco. Infelizmente, ainda há muito disso da gente, né? Ciúmes, discórdias, né? Para que mentir, né? Mas a gente já consegue, porque veja bem, o que está falando, né? Que ele está falando, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços. Ou seja, a gente naquele momento apaga um pouco isso aí, né? Esquece, né? É, como é que fala? Prende isso dentro, né? Não solta isso, prende, né? E consegue fazer o trabalho. Eu vejo o Espiritismo, né? Todos os trabalhos que eu vi dentro da doutrina que nós fizemos, que outros fizeram, funcionar. Havia, sim, gente, né? Antipatias, etc., mas funcionava. Por exemplo, sentar-se numa mesa mediúnica não significa que todos os médicos fossem amigos do outro, simpáticos uns aos outros. Não eram. Nós sabemos, mas não funcionava a reunião mediúnica. A nossa distribuição de quentinha, nem vai, né? Visitas que a gente ia, aquele grupo, mas trabalhando juntos, sabendo, como ele fala aqui, né? Impor silêncio a esses tititi nosso, então tá bom, é um primeiro passo. É o primeiro passo. Não sei quantos passos falta depois, não, viu? Mas deve faltar bastante. Né? A fim que daí não viesse dano para a obra. O importante é a obra, ela acontecer. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a obra da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão graça, graça, ó Senhor, o Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes. Como suplicais graças vós, que buscastes a vossa recompensa em gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a fizestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Esse finalzinho aí é a parábola, né? Lázaro e o rico, né? O rico já tinha recebido tudo que, né? Tudo que ele tinha, assim, as recompensas terrestres, né? Era rico, né? Sempre em banquetes, né? Sempre em situações muito boas, etc., né? E Lázaro não. Lázaro, né, foi resignado, sofreu a vida inteira praticamente e, né, foi parar junto a Abraão, né? Que era a imagem do paraíso lá que eles tinham, né, de acordo com a parábola, né? Então é isso aí. Nós, quando esperamos esses gozos terrestres, o prêmio aqui na Terra, já estamos recebendo a nossa recompensa. O problema é quando chegar de lá, que essa recompensa não vale nada, né? A gente tem que botar isso na cachola. Mas a Elisa falou um negócio aí agora sobre isso. O modo que nós somos criados, né, a sociedade, as leis, né, nos leva a isso também. É difícil a gente, de nenhuma reencarnação, conseguir essa mudança que nós precisamos fazer. Nós suportamos há milênios nesse ritmo. Que o dinheiro é bom, que né, curtir é bom, que tal é bom, que aquilo é bom. E não é que também né, seja proibido, não. Nós estamos falando que nós colocamos valor demais nisso e esquecemos dos verdadeiros valores. Mas há milênios que nós estamos nisso. A própria sociedade também vive assim. Então, a nossa dificuldade inicial é essa, sair disso. Mas também, com próximas reencarnações, tenho certeza que a gente já vai conquistar, né, algo melhor para nós mesmos, né? Ninguém fala nada? Ok? Tudo certo? Elisa, tu tá sem som? Já abri.
Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos. Pois aos que não recusarem diante de suas tarefas, não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão estas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Espírito de Verdade, Paris, 1862. E só já está marcado aquele que o devotamento é simplesmente aparente, assim como também, né? Deus não vai. Quando falou escolhido, não é escolhido, já falamos várias vezes, não é escolhido que Deus botou dentro, não é você, não. É que já está pronto, é o fruto maduro já. E olha o que está falando aqui, é que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração. Aí a gente fica, que postos são esses? Que dificuldades são essas? Já não dá para a gente pensar nisso? Fazer um orfanato, um asilo, fazer um centro espírita para cair 10 mil associados, ou isso aí está no nosso dia a dia, na nossa prática da doutrina, nossos exemplos aí na rua, com aqueles que nos cercam, convivem conosco. Será que não é essa que é a obra que o Espiritismo quer, a mudança do homem? Então, é uma tarefa não muito fácil. Mas é por aí. Melhore o homem, o mundo vai ficar melhor, não é isso? É por aí mesmo o negócio? O que você acha disso? A tarefa mais difícil é melhorar o espírito encarnado e o desencarnado também. É que, assim, todos nós, quando estamos aqui encarnados, né, reencarnados, nós cometemos muitos erros, muitas faltas, né? E, assim, não só que prejudica a nós, mas que muitas vezes prejudica os outros. E aí, quando esses irmãos desencarnam, eles ficam muito revoltados com o que nós fizemos, né? E se esquecem também que eles também cometeram muitas faltas e que prejudicaram muitas pessoas também, né? Porque quando a gente faz alguma coisa para alguém, a gente não sente. Mas quando alguém faz alguma coisa para a gente sente. Então, o nosso sentir é muito, muito assim, circunscrito, né? Porque a gente não consegue ter empatia para com as pessoas e a gente não consegue vislumbrar aquilo que a gente fez. Então, assim, eu não estou recordando o que eu fiz em outras encarnações, nem de como sair delas, nem o que eu fiz depois delas. Mas, com o andar da carruagem, de estudos e tudo mais, fica claro para a gente que quando a gente desencarna, a gente esquece, né, do que fez. Mas a gente lembra perfeitamente do que fizeram com a gente. E aí que a gente começa um processo de querer acertar, ajustar contas relativo a isso, sem lembrar do que a gente fez também. E isso faz com que nós encarnados sejamos difíceis e desencarnados também, né? Que a gente não olha nem para o lado para ver que tem espíritos querendo ajudar a gente, conduzir a gente para um caminho melhor. Para a gente, é aquele negócio que a gente sempre fala, desencarnar os pensamentos, né? Desencarnar os pensamentos, as emoções, as paixões. O que você está falando é aquele famoso, quem bate esquece, né? Quem apanha não esquece, lembra sempre. É isso? Bem isso. É exatamente isso. A gente não lembra que bateu, só lembra que apanhou. Pois Quando é. apanhou, né? Por aí mesmo. Né?
Então é isso aí. Essa nossa mudança, esse nosso trabalho, né, de mudança, que aliás tem muito a ver com todo esse capítulo, né? Que é os trabalhadores da última hora, né? Nós estamos tendo aí, como nós já temos todo o material na mão, nós temos que produzir demais, muito nessa última hora, né? Nós temos que realmente ter uma produção fora de série. Em relação aos outros que estão lá desde a primeira hora, mas também não quiseram crescer mais um pouco, né? Tem a oportunidade, tiveram a oportunidade, né? Nós não, a nossa responsabilidade está aí. E o Espírito de Verdade, né, que traz essa mensagem, né? Com acordo com o livro Missionário da Luz, o Alexandre fala bem claro lá. O Espírito de Verdade é Jesus, né? Ele que assistiu Kardec. Então, tem várias mensagens dele nos livros de Kardec, na Revista Espírita, etc. Ok, gente. Acabamos mais um capítulo. Alguém quer comentar algo? Eu estava dando uma lida rápida no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e eu estava lendo lá que o próprio Jesus, o próprio Cristo, né, veio aqui e ele disse que queria fundar-se na América a nação do Evangelho, esse povo pacífico e brando que morava na América naquela época. Aí eu já me lembrei dos astecas, dos sacrifícios humanos. Eu falei, povo pacífico. Eu me não sei, talvez pacífico porque eles fossem ignorantes, né? Que achavam que bebendo o sangue um do outro ia ganhar a força do outro. Pode ter sido também em relação aos índios, né, que habitavam aqui, né? Mas os índios também não eram era civil em guerra, entendeu? Não era uma coisa assim amistosa. Não era nem uma Brastemp. Não era. Nice, Consuelo, nós encerramos um capítulo. Tá tudo bem? Tudo bem. Por mim tá tudo Tô tranquilo. só ouvindo. Já pode falar Tranquilo, também, né? Nisso. Eu Pode consigo. falar, pode falar. Pode falar, eu sou escolhida. Falar. Tá mole para falar? Tô. Não, eu falei, tá bem explicado. Não precisa. Por mim, não precisa, tá tudo tranquilo. Ok. Tô aqui só ouvindo. Tá tudo bem. Então tá. Então vamos lá. Capítulo 21. Eu cheguei à conclusão, só para encerrar esse capítulo, que eu estou meio enrolado. Eu sou o trabalhador do último minuto, ou seja, tem que produzir pelos outros 59 minutos também. Né? Tem muita coisa para fazer. Então, é isso aí. Né? Então vamos lá. Vamos para o capítulo 21, como está andando isso hoje, né? Tá fazendo que nem eu falo pro médico. Eu falo pro médico que eu tenho que me recuperar rápido, porque a minha vida tá passando muito rápido e eu tô perdendo muito tempo parada. Ele fica olhando pra minha cara, como que diz, essa menina é louca, né? Mas não, tá passando muito rápido a minha vida e eu tô perdendo muito tempo. É outra coisa que a gente tem que aprender. O tempo não é nosso, né? É uma coisa muito difícil, porque por isso que existe a tal palavra, paciência, a gente não tem. Não, nenhuma. O tempo não é nosso. Nenhuma. Paciência é um artigo que aqui na minha casa não tem. Eu não conheço. Bom, então só muda de endereço, né? Já procurei em todos os armários. Não achei. Nem na internet para vender tem. A Consuelo, eu ouvi falar que ela é muito paciente, a Consuelo e a Nice. As duas são, né, a ciência da paz, a paciência. Você nem imagina. Elas podiam até dividir comigo. Elas podiam ser solidárias e dividir comigo, né? Você nem imagina. Poxa, eu queria ter só um pouquinho só. Eu acho que o meu pior lado é a falta de paciência. Eu queria só um pouquinho. Fica triste não, que a gente está todo mundo no mesmo barco. Estamos disputando. Mas, gente, eu acho que o mundo, né? O mundo não deixa, fica muito difícil você ter paciência, porque o mundo está muito agitado, está muito ansioso, e ele parece que te devora, né? Te leva para esse lado, né?
Fica meio complicado. É a nossa dificuldade mesmo. Nós falamos ainda há pouco aqui, a nossa grande dificuldade é essa. Jesus porque no passado, eu acho que era mais fácil, não sei, mas eu acho que no passado, bem passado, tipo assim, uns 40 anos atrás, eu acho que era mais fácil você se dominar um pouco, se equilibrar mais um pouco. Mas hoje em dia, com esse negócio de internet, da notícia vindo assim em segundos, né, de você ficar sabendo de coisas absurdas e tudo, eu acho que isso tirou bastante, né? É isso que Jesus fala no Evangelho de João, né? Eu venci o mundo. Né? Ele conseguiu passar aqui no meio de nós, né? Sem dificuldades. Nós temos que vencer essa dificuldade. E vencer o mundo também. Essa questão aí do tempo, da paciência. Hein? Vencer a internet. Não, a internet, se está aí, é porque veio com a missão. Agora, por enquanto, como é que é o negócio? Quando a criança pega um brinquedo, né, que não sabe brincar, né? Que quebra o brinquedo, escangalha, conserta, né? Mas depois, com o tempo, eles passa a saber brincar, conserva o brinquedo. É a internet, para nós é isso aí. Porque esse fato de fazer essa ligação em questões de segundos do mundo, o mundo está interligado, né? Você vê a informação. Quando a gente estudava, nós, vamos falar lá atrás, não. Uma informação, desculpe, gente, hoje eu estou. Uma informação demorava, às vezes, assim, a quantidade de informações, vamos botar em quilos. Se fosse 1 quilo, para virar 2 quilos, demorava 15 anos, 10 anos, 50 anos. Agora, com a internet, uma informação que é produzida, né, em todos os lugares, às vezes é produzida em toneladas, está na nossa mão em segundos. Tá? E nós temos também, até que agradecer, levar o tempo de Deus aí, agradecer a Deus de estar passando por esse momento. Isso é um aprendizado muito grande para a gente. Alguma coisa tem por trás disso que no futuro que nós vamos saber. Tá? Nós vamos saber que toda essa... Tá? É algo de importante, muito importante nisso. E nós vamos descobrir no futuro. Aí nós vamos entender por que a internet. Tá? No início é isso aí. É criança se lambuzando com brinquedo, né? Com doce. Mas depois nós vamos aprender. Bom, alguém mais quer comentar? Tá certo, Consuelo? Certo, entendi sim. Elisa, vamos começar então o capítulo 21. Eu pensei que era 20, é 21. Eu disse 19, eu pensei que era... confusão. Eu falei, ó, tá? Falta só... Agora falta 7. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Esse capítulo nós vamos ler. Conhece-se a árvore pelo fruto. Missão dos profetas. Prodígio dos falsos profetas. Não creiais em todos os espíritos. Instrução dos espíritos, os falsos profetas. Caracteres do verdadeiro profeta. Os falsos profetas da erraticidade. Jeremias e os falsos profetas. Só Jeremias, lá atrás no Antigo Testamento, eu só falava sobre isso. Sinal que naquela época já tinha, né? Sempre existiu essa questão do falso profeta. E às vezes a gente fala esse falso profeta somente dentro da religião, né? É muito ligado à religião, né? Mas o profeta, nós sabemos que não é somente aquele que assim, faz previsões, né? Adivinhações, etc. No sentido mais amplo, tudo isso que nós estamos passando aqui está acontecendo que estamos nas mãos, olha só, nas mãos de falsos profetas. Em todos os setores há falsos profetas. E nós vamos entender isso nesse capítulo aqui.
Porque o comportamento dessas pessoas, né, o modo deles viverem, para conseguir seus projetos, se utilizar de todas as formas, aí vai entrar aí a corrupção, vai entrar a mentira, a astúcia, malícia, crueldade. Porque quem são os falsos profetas? São aqueles que têm uma situação intelectual de magnetismo, né? E consegue, né, se projetar no meio de uma pequena ou grande faixa de pessoas da população e, de uma certa forma, criar até uma hipnose. O magnetismo é tão forte que vira uma hipnose. Aí nós vamos ver os grupos de fanáticos, né? E a gente vê quem guia eles, quem são? São os falsos profetas, porque não tem nada a ver com as leis divinas que eles pregam, que eles fazem. Nada a ver. Então, você está no âmbito geral hoje dessas nossas transformações que nós estamos passando. Existe falsos profetas para tudo que é esquina, infelizmente, né? Saindo do âmbito religioso. E no âmbito religioso nós sabemos também que há muitos, né? Há muitos também. Bom, vamos lá, Elisa. Conhece-se a árvore pelo fruto. E tem um. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se lhe colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do coração, e o mal tira as mais do mau tesouro do coração, porquanto a boca fala do que está cheio o coração. Lucas, capítulo 6, versículos de 43 a 45. Bom, a árvore aí, quem é a árvore aí desse simbolismo? Somos nós. Né? Nós somos conhecidos pelos nossos frutos. Então, foi bem claro aí. A árvore que produz maus frutos não é boa. A que produz bons frutos não é má, né? Então nós somos conhecidos por aquilo que nós fazemos. Os frutos são o quê? Aquilo que nós produzimos. O fruto na produção de uma árvore. Então tudo aquilo que nós fazemos de bom, de ruim, de mal, né? Do melhor possível, do melhor. Então fica o nosso rastro aí. Assim que nós somos conhecidos, né? Veja, é uma árvore que só produziu frutos bons a vida inteira, Chico Xavier. É um bom, ótimo exemplo. A gente vê que a gente usa o Chico em tantas coisas boas, né? O exemplo do Chico, né? O Chico só produziu a vida inteira de frutos bons, excelentes, maravilhosos, né? E a gente vai ver que a gente vê por aí no nosso dia a dia quantos produzindo maus frutos. Então, a nossa caminhada fica marcada, tá, pelo que nós vamos produzindo. E isso nós vamos carregar conosco. Por exemplo, que a Elisa deu ainda há pouco, do desencarnar, quando a gente desencarnar, e quem produz maus frutos, né, infelizmente, quando desencarna, não consegue desencarnar os pensamentos, não. Ainda está tão preso naquilo, vai ter que voltar tantas vezes até se libertar daquilo. Que são os vícios, as impurezas, as paixões, né? Tudo aquilo que a gente se apega, tem que desapegar. Então, Jesus está falando bem claro aqui, né? Porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Aqui o fulano, então, a gente vê, às vezes, não, fala que filho de peixinho, peixinho é. Não é bem assim. Se for botar na área de futebol, o Zico foi um excelente, um fracasso. O Zico, os filhos nenhum tentaram, mas nenhum. É isso. Aí a gente vai vendo, não é bem assim. E um exemplo bem grosseiro. E outra coisa que Jesus fala aqui: a boca fala do que está cheio o coração. Olha só. Que cuidado nós devemos ter com as nossas palavras.
que quando a gente, por exemplo, vai discutir com alguém, nós estamos colocando, é um fruto nosso. Aquilo que está no nosso coração, aquilo que está nos nossos, nesses sentimentos, nas nossas emoções, né? Então a boca está cheia. A boca está falando aquilo que está cheio o coração. Está transbordando lá. Então a gente bota para fora. Por isso que a história também do Chico Xavier, né? Toda vez que estiver com raiva, preocupado, para não falar bobagem, o que é que o Chico falava? Bota um copo d'água na boca, não engole, conta até 10, depois sim pode engolir. Evita. E quantas coisas a gente fala e depois se arrepende. Olha só. Não. O coração falou mais alto. E depois veio o arrependimento. Por quê? No nosso caso, não é porque nós temos bons sentimentos. Nós não teríamos nem falado. Nós vivemos ainda muito no mundo das emoções. Nós somos o Pedro, que desceu quando viu Jesus caminhando sobre as águas, né, que Jesus fala, vem aqui e pega na minha mão. Que ele dá o primeiro passo, não afunda. Depois ele afunda. Nós estamos nesse nível aí. Estamos querendo seguir Jesus, mas ainda não temos a fé suficiente para caminhar sobre as águas, ou seja, caminhar sobre as nossas emoções. Né? As águas geralmente significa isso, as nossas emoções. Jesus caminhou sobre elas, quantas vezes quis, né? Então as nossas emoções nos caem. Aí, como nós estamos aqui, né, no nosso dia matutano, o raciocínio, a razão que nos chama, né, fala, peraí, ó, você falou bobagem, falou demais, tu feriu alguém. Olha só que transtorno que tu causou quando falou isso para alguém. Então a boca, tá, é o porta-voz do coração. Alguém quer falar algo? Alguém quer falar? Eu não. É, brincadeira não. Vamos lá, Isa. Difícil alguém falar isso. Não, mas não é verdade isso, né? Pois é. Então, é difícil alguém falar eu não. Difícil alguém falar eu não. Porque quando eu começo a pensar nessa frase, a gente vai ver que, pô, não tem nada de coisa assim que a gente não reconheça. Que a gente sabe que a gente fala, as nossas palavras e as nossas atitudes são completamente, na maioria das vezes, impensadas, né? A gente não mede as consequências das sílabas que a gente despeja nas pessoas, né? As consequências que muitas vezes, a mais das vezes, e certamente são nossas, né? Exatamente. E aí a boca fala, né? Conta um caos. O rapaz se atrasou lá na firma, eu falei, tá vendo só, faz questão de 1 minuto do almoço. Aí são 7h30 hora de pegar, são 15 para 8 não chegou. Foi 8h10, o rapaz chega, coitado, ele mora longe pra caramba, e lá não tem condição. Ele é obrigado a andar de bicicleta, andar tipo assim, uns 5, 6 quilômetros de bicicleta. A bicicleta furou o pneu do caminho. Olha como a boca fala que o coração tá cheio. Eu fiquei assim, aí... Perverso, indiferente. Aí ele chegou, ficou olhando assim, fiquei, cara, o que é que houve aí, rapaz? Ele, não, furou o pneu. Assim, depois tu vai ali na outra esquina que o rapaz conserta. O meio de transporte do cara. Não, mas você viu... Não passou na minha cabeça, olha só, quando o que, né, tá falando as emoções que dominam, não passou na minha cabeça que o pneu podia ter furado. A bicicleta podia ter quebrado. Não passou nada disso na minha cabeça. Chega, passou na minha cabeça que ele estava fora da hora. E um dia antes ele tinha reclamado do almoço, da hora de almoço. Realmente aconteceu também. Tá entendendo? A cabeça, isso aí que tá falando, a boca, né? A gente fala o que tá cheio do mas coração você mesmo. é chefe, botar ordem na casa. Assim. É assim que funciona, sinto muito, mas a gente tem, quem é o chefe tem que botar ordem na casa. Se você não botar ordem na casa, se você não falar nada, amanhã a bicicleta não vai furar o pneu e ele vai chegar atrasado, entendeu? Eu não devia ter falado, o que eu falei é aberto para todos. Aí, tá vendo só, tal, tá entendendo? Eu fui injusto no meu comentário, eu podia simplesmente falar assim mesmo.
Poxa, não chegou até agora? Só isso já bastava, né? Cadê o fulano não chegou até agora? Só isso bastava. Não, eu fui além. É isso que eu estou falando, que depois eu me arrependi. Mas você se posicionou e o porquê que você estava com aquela posição. Você falou, você estava se posicionando porque ele faz questão do minuto do almoço, por isso que você estava falando. Eu acho bem justo, entendeu? Eu acho bem justo, porque, Não, existem afinal formas de e formas contas, de falar. mas exatamente, ele não faz questão de um minuto do almoço. Então, Não, você mas tem o olha só, direito de falar, não, você está atrasado, para ele você saber tem que que quando esperar. pode acontecer alguma coisa, de você chegar atrasado, você vai relevar, né? Porque você não vai descontar dele, claro. Você não vai descontar 15, nem 1 hora, nem 2 horas. Você Mas tem que ele tem que saber esperar. também que não tem que relevar um pouco, né? Porque às vezes a Mas, empresa precisa Suela, 15 minutos antes. E tudo. Eu sei que a empresa não é santa, e sei mesmo. Mas eu só estou colocando que a vida é a vida, entendeu? Só isso. mas o que eu estou falando é sobre a questão do modo que eu falei, que não foi com essa doçura aqui não, tá? É por isso que eu estou falando, que eu sei que existem modos e modos de falar. Porque o Afrânio, né, os lá nesse são lance, capazes. ele é muito parecido com alguém que vive aqui em casa. É, Mas você vê, ontem, o cara que faz entrega para ele, sexta-feira, chegou tarde. E levou o carro para casa, porque a firma já estava fechada. Aí ligou domingo perguntando, olha bem, se ele podia fazer frete com o carro da empresa, já que o carro estava lá na casa dele. O Leozinho falou para ele assim: a gente pode falar sobre isso amanhã? Hoje não é dia de falar sobre isso, é domingo, eu estou em casa, estou descansando, não quero falar sobre isso hoje. Aí ele ainda insistiu, ele falou: vamos falar sobre isso amanhã. Aí ele veio reclamando. Eu falei, e tem que mandar embora, porque ele é folgado, não sei o que. Eu falei, não manda ele embora, porque ele é de confiança, ele é conhecido, não manda ele embora. Sabe o que você faz? Não deixa ele levar o carro para casa. Você acaba com É isso em mais 2 fácil, né? tempos. Porque É ele já mais quer fácil. mandar o cara embora. Eu falei, não, né? Pensa bem. Cara, você vai arrumar outro cara de confiança, conhecido que nele, já conhece ele há anos. Vai ser difícil. Então você tira o carro. Tira o carro, que é mais fácil. É mais fácil. Aí não se Ah, aborrece mais, né? aí ele chega tarde e a firma tá fechada. Foi, manda trazer aqui pra porta de casa. Ele não sabe onde a gente mora. Bota aqui na rua mesmo, deixa o carro dormir na rua. Mas o carro fica aqui parado. Ele não tem o carro para fazer frete. Acabou. Não precisa mandar o cara embora. Mas ele já queria mandar o cara embora. Não, mas olha só, Elisa, se você vê por outro parâmetro, né? Ele ainda pediu. Se fosse outro, nem pedia. Fazia, acabou. Mas Né? na hora. Tem Mostra a GPS. honestidade. É, A honestidade dele, né? a criatura nem pensa. Vamos lá. Vamos lá, que está passando tempo. É. Item 2. Guardai-vos dos falsos profetas que vêm ter convosco, cobertos de pele de ovelha e que por dentro são lobos rapazes. Conhecê-los eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figo nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Mateus capítulo 7, versículos de 15 a 20. Repete mais ou menos o mesmo assunto. Só bota a palavra aí, duas coisas, né? O falso profeta, né? O lobo coberto, né? Pele de ovelha. Começa pelas ovelhas e os lobos, porque a ovelha, né, era aquela, né, bonitinha, né? Tem até aquela história, vocês viram o Haroldo Dutra quando fala da Páscoa, a questão do cordeirinho que botava dentro de casa, que as crianças ficavam apaixonadas, né? Eu vou falar sobre essa história aqui, só dando um exemplo. Quer dizer, a ovelha é aquele animal, né, bonitinho, agradável, etc. E o lobo são os devoradores de ovelhas, né?
Pelo menos naqueles contos infantis eram, mas são. Então, é o que nós falamos ainda há pouco sobre os falsos profetas, não somente da religião, são aqueles que chegam, nos envolvem. Hoje, né, quando a gente vê essa questão da internet, que a Consuelo tanto gosta da internet, ela adora com a internet, e vem aquele pessoal enganando, os influencers que nós já falamos aqui. Então, há muita enganação, há muito, né, fakes, notícias falsas. Então, coloca as coisas de uma forma que a gente pensa que é aquilo, que vai ver é outra. Então, tudo isso parte dessa questão aí, da falsos profetas, né? E são os frutos que eles colocam para a gente. Só que tem muita gente desavisada, por isso que há necessidade, né, espírita, amai vocês o primeiro mandamento, e excluí-vos, eis aí o segundo mandamento. Tá? Espírito é verdade que fala isso para a gente. Então há necessidade de a gente realmente se esforçar, não está só dentro da doutrina, não, no mundo, tentar aprender um pouco de cada coisa, para que a gente não possa ser enganado. Né? Já fomos muitas vezes enganados, ainda vamos ser alguns, mas quanto mais a gente evitar, melhor. E nós vivemos num mundo desse, né? Um mundo desse que todo mundo, né, infelizmente, virou moda isso, né? Virou uma moda isso aí. E no final fala, toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Quer dizer, que esses frutos aí são frutos já, digamos que sem paladar, estragados, lançados e cortados ao fogo, são ideias que não vingarão. São ideias que vão ficar por ali algum tempo, mas depois só o bem vai sobreviver, o mal não sobrevive. Mas fará muito, né, causará muitos danos, muitos prejuízos quando estiver ali. Mas no final, a regeneração, Jesus aqui está se referindo a isso. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Né? Ou seja, também, né, reencarnações difíceis em mundos. No caso, mundos de primitivos ou expiatórios, né, que é o nosso atual. Será lançado lá, ou seja, ele mesmo escolheu sua próxima moradia. Então é mais ou menos a mesma coisa que Jesus está falando aqui. Elisa, 8:28. Essa terceira aqui é maravilhosa que Jesus fala, né? Mas aí vai ter que comentar muita coisa, né? Então deixa para a semana que vem, tá, gente? Eu sou o Cristo, olha só. Mas a gente conhece essas histórias, né? Eu sou o Messias. Então vamos parar por aí, gente, tá? Vamos deixar o item 3 para semana que vem. Alguém quer falar algo? Tá tudo bem? Quer remarcar aqui. Vê se marca no lugar certo dessa vez. Olha que esse papelzinho ele me acompanha no estudo, só que eu não tinha colocado no lugar certo. Agora eu vou colocar no item 3 aqui. Aí eu não me perco mais. Eu fechei umas 2 semanas ele para trás. Caiu o clips. Caramba, é tanta coisa aqui, quase que eu derrubo. Ninguém comenta nada, ninguém fala nada. Todo mundo entendeu tudo. Isso, está bem entendido? Tá bem entendido. É que eu tô quase dormindo aqui, toda mole. Mas eu tô ouvindo. Resfriado, né? Não, também tô Tô muito. com moleza no corpo. Com soneira danada, sem fim, hein? Tá bom, toma um chazinho agora bem quentinho e vai dormir, ó, que beleza. Mas eu consegui assistir a aula. Isso foi importante. Protejam-se dos falsos profetas. Temos que nos proteger dos falsos profetas, que está cheio o mundo. O mundo está cheio. Tá? Tá mesmo. Antigamente era mais na religião, agora é em tudo que é lugar. Na política, na religião, na internet, na rua. É difícil. Não, você já viu coisa? Vamos falar aqui. As profissões.
quantos médicos tem na internet falando sobre seus produtos, sobre coisas que ele representa, e cria uma situação que a gente sabe que aquilo não é verdade, né? Tudo é fantástico, tudo é maravilhoso, tudo é solução. Funciona no outro dia, etc, etc, etc. Né? Você está com problema de pedra nos rins, eu tenho aqui esse comprimido, e conta aquela história. E assim vai por diante. Está cheio disso hoje. A pessoa não está preocupada se realmente está fazendo um bem para alguém, está preocupada em encher seu bolso. Então alastrou mesmo legal. Mas as pessoas também estão se iludindo com muita facilidade, né? Porque não existe milagre, não existe nada que de uma hora para outra, de um dia para o outro, fica bem, né? Isso é com o tempo. As pessoas estão se iludindo com muita facilidade, pelo amor de Deus. É que as pessoas estão esperando algo milagroso surgir, um mito, a famosa história do mito, né? Estão precisando de um mito, de algo milagroso, algo que funcione, algo que seja mais rápido, né? E não estão pensando, não estão usando raciocínio. Eles estão falando, você está usando raciocínio. É diferente. Quando a gente usa o raciocínio, espera aí. Uma vez o cara chegou para mim, fez uma oferta. Ah, rapaz, eu estou com um negócio muito bom para você. Eu, não fica para você. Se for bom, não serve para mim, serve para você, ué. Para que você vai me dar? Né? Porque ali, ó. O negócio bom, né? Para que vai dividir comigo? Não. Tem alguma coisa errada, bicho. Presta bem atenção. Mas é aí por diante. A gente usa no raciocínio na hora, né? Na hora. Bom, propagandas agora. Tá? Quarta-feira, Livros dos Espíritos, se eu não me engano, a pergunta é 521, né, Elisa? Mais ou menos, 521, se eu não me engano. E sexta-feira, Paulo Estevão, tá? Dessa vez eu tenho certeza. Tá certo, dessa vez tem sentido, porque a gente estudou semana passada no Mundo Maior. Então tá bom, gente. E é a primeira sexta-feira do mês. Primeira e terceira sexta-feira. E quando houver quinta, Paulo Estevão. Segunda e quarta sexta-feira no Mundo Maior. Bom, é isso aí. Tá? Vou desligar aqui.